Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Já se inscreve, deixa aquele like, comenta, compartilha. Tamo junto. Eu vou fazer um vídeo agora. Esse vídeo, né, é sobre um assunto que eu sempre tive dúvida. Não sei se eu tô errado, eu não consigo, ainda não descobri qual é a melhor forma de fazer. Eu acho que eu nunca vou descobrir porque cada empresa, cada oficina trabalha de uma forma. Mas é o seguinte. Nossa, peraí, deixa eu ver aqui. Tá meio esquisito isso aqui. Que é o seguinte, eu não entendo como existem clientes ou oficina, eu não vou falar dos clientes, vai. Eu não sei como existe mecânico, como existe oficina, como existe gerente, que ele fala pro cliente assim: "Ó, eu vou te cobrar aqui um diagnóstico para verificar se tem alguma falha passada, presente, se tem algum erro, se aparece alguma peça, se aparece só o DTC. Eu vou passar aqui, eu vou te cobrar 5, 10, 200, 1 milhão de reais. Eu vou te cobrar um valor aqui, que para mim nenhum valor pode ser considerado caro. Se a pessoa cobra R$ 1.000 para passar scanner, você vai achar caro, porque você vai comparar com a maioria dos lugares. Mas depende do tipo de serviço que a empresa faz. Eu sempre falo isso. Como é que você fala que uma empresa cobra caro, sendo que você nunca teve a oportunidade de experimentar, vivenciar o serviço daquela pessoa? Se você nunca comprou um serviço daquela empresa e você fala que ela é caro, você nem sabe como é que vai ficar, se vai ficar bem feito, se vai ficar mal feito. Então, mas o assunto não é esse. O mecânico, então, voltando ao assunto, o mecânico, então, ele te cobra um diagnóstico. Eu até peguei um exemplo aqui que tem no blog da empresa. Depois você entra lá, que tem história lá. Tá até um pouquinho mais completa do que eu vou falar aqui. Mas ele te cobra. Então, ele cobra, você deixa o carro lá, depois de algum tempo ele te liga falando que precisa trocar alguma peça. Ah, precisa trocar, vamos supor, um sensor. E aí você pergunta. Aí você pega um cliente um pouco mais que conhece do ramo automotivo, ele questiona, ele fala, cara, mas essa peça aí, ela tem algum tipo de teste, reset, reprogramação, diagnóstico pelo scanner? O mecânico fala que não. Então você pergunta, mas essa peça também existe algum tipo de teste, diagnóstico, reset, reprogramação, reparo, manual, manual ou com equipamento tirando o scanner? Essa peça que você acabou de condenar e passar para mim, ela existe algum tipo de teste via osciloscópio, via multímetro, via transdutor de pressão, via analisador de gases? Também não tem. Eu, eu trabalhei 16 anos em oficina, meu irmão ainda trabalha. Meu irmão trabalha desde 88 no ramo automotivo. Então, eu não consigo entender, até conversando com meu irmão algumas vezes, quando eu trabalhava com ele, a gente não consegue entender. Até meu irmão falou uma vez, Renan, desiste de tentar entender. Viva a vida. Se você for tentar entender tudo, você pode ganhar mais dinheiro, você pode ficar milionário, bilionário, se você conseguir entender muitas coisas. Mas eu não sei se a gente vai ter tempo suficiente. Se viver 100 anos, vai dar tempo. Porque a lei trabalhista não deixa, a justiça trabalhista, as grandes empresas omitem, ocultam, informam diferente, parece que de propósito, para você nunca conseguir aprender o certo. Os bastidores do ramo automotivo nunca são claros, então são transparentes o suficiente. Então é muito difícil. Como cliente, eu jamais aprovaria um orçamento com que um mecânico fala dessa forma. Ele condena uma peça, mas pelo scanner, manual, não tem teste nenhum. Na peça não existe teste, zero teste. Não consegue fazer teste fora do carro, não consegue fazer teste no próprio carro, teste com osciloscópio multímetro. Nenhum aparelho
consegue fazer teste nessa peça? Não existe, não existe. Não é que a empresa não tem o equipamento para fazer um teste, não existe. Não tem como, é impossível fazer. A pessoa fala, não existe, não tem como. E você aprovar um orçamento baseado somente em scanner, eu, como cliente, jamais aprovaria. Tem muito cara que, já vou até explicar. Tem muito cara que vai falar, Renan, você está falando isso, você queima as oficinas, você queima os mecânicos. Não, eu estou falando eu como cliente. Se eu sou a única pessoa em 7 bilhões e poucas de pessoas que existem no mundo pensa desse jeito, me desculpa, mas eu acho que tem muita gente que pensa igual ao que eu penso. Eu estou falando isso porque uma vez numa palestra no Senai Ipiranga em 2016, eu ouvi um rapaz falando, ele dando palestra no Senai, eram 24, 25 empresas que estavam patrocinando um evento e um dos palestrantes falou isso. Ele falou a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Ele é um palestrante de uma fabricante de autopeças. Ele me falou isso. A palestra dele eu gravei inteira. Na verdade, foram 20 e poucas empresas. Todo mundo deu palestra, eu gravei todas. Eu levei uma câmera na época. Gravei até com qualidade meio baixa, porque eu queria. Eu não queria provar, saber, mostrar o rosto da pessoa certinho quem é. Só queria ter um vídeo e um áudio provando que alguém, tirando eu, falou aquilo já numa palestra. Então, eu gravei, levei uma, não era nem celular, eu gravei uma câmera pequenininha, deixei no banco lá, sentei bem até no canto, assim, tava de lado. Foi eu e um outro rapaz que trabalhava na oficina de moto, mais um outro gerente e um outro gerente que também, desses, nós fomos nós quatro. Só eu, depois, o que ficou mais tempo ficou até 2018 na empresa. E os três, esse até 2018 ele pediu demissão e os outros dois foram mandados embora. Mas eu gravei, tem essa filmagem aqui. Então o que eu tô falando aqui, eu falo as coisas aqui porque eu tenho vídeo, eu tenho prova escrita, eu tenho as coisas escritas. Não é que é certo ou errado. Eu tenho prova de que aconteceu, que não fui eu que estou falando aqui, só eu que falo isso no mundo. Então, gente, você cliente, você que quer confiar no mecânico, eu confio no mecânico, Renan, deixa acontecer porque depois a responsa é todo do mecânico. Beleza, não tem problema. Eu estou dizendo que eu jamais aprovaria um orçamento feito desse jeito. Um orçamento talvez com preguiça, como lá na oficina. Só no passado, nossa, desculpa, é que tá jogando uns vídeos pro YouTube e a minha câmera ela tá meio atrasada. Então por isso que até eu tô falando meio demorado, porque a minha imagem na câmera tá meio esquisita. Mas o ano passado, em 2019, só na oficina aconteceram várias vezes de mecânico fazer a mesma coisa. De passar para o mecânico, passar para o cliente, precisa trocar tal peça, mas aí o cliente não perguntou. Ele não perguntou se precisava de teste, se existe um teste na peça, se o aparelho faz algum teste, algum reset, alguma reprogramação. E o pior disso tudo, o pior não, complemento. Tem peça que realmente não existe teste via scanner ou não existe teste manual, mas existem testes em outras peças que trabalham em conjunto com essa peça. Eu já, uns 2 vídeos aí para trás, eu falei de um exemplo de um carro, que o carro chegou com um problema, o mecânico estava duvidando de uma peça, ele falou para o cliente, essa peça não dá para testar. Então eu ouvi ele falando com o cliente lá embaixo na oficina, meu irmão estava do meu lado, eu pesquisei na internet, não achei nada. Eu achei umas informações assim, mas é muito superficiais, umas informações que leva a nada a lugar nenhum. Então eu abri a enciclopédia, a gente tem 8 enciclopédias na oficina, eu abri todas, fui pesquisando e achei uma informação que eu achava que era legal ele saber, que talvez ajudaria. Então eu falei para o mecânico, achei essa informação, será que te ajuda? Ele falou, não. Então eu liguei para 4 amigos meus,
Falei, cara, eu tô com um problema assim, assim, assim no carro. Eu achei essa informação. Você consegue me dar uma informação melhor, alguma dica? Ele falou, Renan, essa informação que está na enciclopédia é isso mesmo. Se você testar outra peça e ela estiver funcionando, essa peça ela tá boa, porque uma envia sinal para outra. Então, ou uma só recebe, ou uma só envia. Então, se está chegando o sinal, se elas estão, se ela está se comunicando, saindo o sinal correto e chegando o sinal correto no tempo certo, da maneira correta, então a outra peça está funcionando. Então, gente, não, eu não conheço, desculpa, se eu estou falando com um profissional aqui que está 500 anos no ramo, mas eu não conheço peça que você não consiga testar e que já prove que outras peças estão boas. É igual, eu vou repetir, 200 vídeos já fiz aqui falando de módulo de injeção. Um monte de oficina, um monte de mecânico, na verdade não vou falar de oficina, eu vou falar de mecânico. Um monte de mecânico fica falando, ah, o módulo você tem que levar em tal lugar para fazer teste. Eu vou te falar a verdade, a maioria dos mecânicos que falam isso, a maioria, eu tenho certeza que ele sabe testar o módulo de injeção, ele sabe testar todo o chicote do carro, ele pega um diagrama elétrico, um cara que tem um diagrama elétrico na mão, ele fala que não sabe testar um módulo de injeção, eu não confio nesse cara. Eu não consigo confiar nem 1%. Então, ele tem um diagrama e ele fala que precisa levar para testar módulo de injeção para saber se ele está bom, porque se ele testar o chicote de injeção que chega no módulo, ele já consegue ter, eu sempre falo acho, porque eu não quero, se eu falar que eu tenho certeza, vão querer jogar a responsa nas minhas costas. Então eu falo que eu acho que o mecânico, só de testar o chicote, ele já consegue ter mais, no mínimo, 50% de certeza que o módulo está bom ou está ruim. Então, tem como fazer testes, sim, em um monte, tirando, eu estou falando, tem peça, até peça mecânica dá para fazer isso. Peça mecânica você testa, é um radiador, é uma peça mecânica. E às vezes os caras levam um radiador para testar, para ver se tem vazamento, leva para fazer varetagem. Tem como você testar um radiador verificando outras peças. Você verifica outras peças, já tem como saber se o radiador está ruim. Você verifica outras peças, tem como saber se a bomba d'água está ruim. Se a bomba d'água ela está circulando água, se até aquelas aletas, paletas, tem muita gente que fala paletas, eu falo aleta, ou as aletas da bomba d'água, elas estão boas, elas estão finas, se estão quebradas e tal. Tem como fazer teste. Isso é informação que eu já consegui de revista automotiva, de jornal automotivo. Então, me desculpa, mas resumindo o vídeo, me desculpa por estar falando tanto sobre esse assunto de teste de peça, porque é o seguinte, tem uma oficina aí, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, que aí eu até me planejo para ver até a sequência que eu vou falar certinho, até tentar dar alguns exemplos. Mas, gente, é o seguinte, você que é cliente, toma cuidado quando o mecânico for te passar o diagnóstico. Porque eu também vou fazer um vídeo sobre isso, falando que meu irmão e minha irmã, eles sempre falaram para mim, desde quando eu nasci, Renan, eles falando para mim, eu não conheço coisas que começam errado e terminam certo. Se começou errado, a chance de terminar errado é muito grande, é extremamente grande. Então, eu sempre falo, o diagnóstico ele tem que começar certo. Tem muito mecânico que não cobra diagnóstico, faz de graça. Por quê? Porque ele vai poder ter a chance no futuro se livrar, tirar o rabo da reta, falando: ah, você não pagou, eu fiz um diagnóstico correndo. Eu não fiz um diagnóstico completo. O diagnóstico completo você tem que pagar. O diagnóstico correto você tem que pagar. Eu fiz um diagnóstico parcial aqui, você pediu para levantar, colocar no elevador, coloquei, olhei, passei o orçamento, eu desmontei. Então ele começa. Faz um orçamento de amortecedor, aí o orçamento fica R$ 2.000. Você fala, pô, R$ 2.000? Se você tivesse pago o orçamento, o diagnóstico, pagou R$ 100 no diagnóstico. O mecânico, ele ia desmontar um amortecedor,
ele ia ter mais responsabilidades. E talvez esse orçamento, que eu também já tenho uma prova, que eu levei um carro de um amigo, que o mecânico ele fez um orçamento para mim. Ele chegou e falou assim, Renan, eu já tinha falado para o cliente que custava tanto o diagnóstico. O meu amigo, ele falou, Renan, cobra o que for. Eu sei que é seu trabalho e tal. O cara é um cliente diferenciado. Cobra o que for para você verificar, mas eu preciso ter certeza. Mas eu preciso ter certeza. Eu levei para a oficina e eu não falei que o cliente já tinha aprovado o diagnóstico. Eu falei para o mecânico, faz o orçamento e me passa. Ah, tudo bem. Ele foi e fez um orçamento para mim de um Citroën C3 preto. O orçamento deu quase 4 mil reais. Quase 4 mil. Cheguei para o mecânico e comecei a questionar o mecânico. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu só quero dar um resumo. Comecei a questionar o mecânico e aí o mecânico foi e soltou. Ah, Renan, aqui para fazer o diagnóstico completo precisa desmontar isso, precisa desmontar aquilo, mano, isso e aquilo. Eu falei, mas no orçamento que você me passou, você não me falou isso. Ah, não, eu esqueci. Vou voltar na palavra esqueci, que eu já fiz uns 20 vídeos falando sobre esquecimento. Eu falei, não, tudo bem, pode desmontar. Ué, mas você já passou mão de obra para ele? Eu falei, pode deixar que eu vou passar. Pode desmontar que esse cliente vai aprovar. O cliente ele quer ter certeza. Quando eu falei a palavra certeza para o mecânico, o, o, o orifício dele travou. Travou na hora. Ele travou, não passava nem sinal de Wi-Fi, como os caras falam por aí. Ele arregalou o olho. Ah, ele quer ter certeza porque ele já foi em outras oficinas. Esse cara tem problema há muito tempo. Aí começou o questionamento, por causa de uma palavra que eu soltei. Então ele desmontou. E aí, depois eu vou falar para vocês num vídeo que eu vou fazer. O orçamento de quase 4 mil reais ficou por menos. Eu entreguei o carro pronto, com problema resolvido, por 1.400 reais. Então o orçamento que estava 4 mil foi para 1.400 com problema resolvido. Então toma cuidado, tá? Tem muita gente aí que gosta de levar no amigo. Ó, vou levar ali no meu amigo, conheço ele há 130 anos. Ele já mexeu no meu carro 280 vezes. Eu já comprei de peça com ele 2 milhões de reais em peça. Então, para que um cara desse vai me enganar? Por que um cara desse teria preguiça de diagnosticar meu carro? Por que um cara desse faria um diagnóstico parcial, incorreto? Toma cuidado. Toma cuidado. Eu com meus amigos, a maioria dos carros que eu levo são de amigos que eu conheço há mais de 20 anos. Eu não deixo de cobrar diagnóstico de nenhum. Eu cobro diagnóstico. Os caras até quando a gente se reúne, os caras falam, ah, vou levar lá no Renan, ele vai cobrar para olhar. Não tem problema, mas eu falo na cara deles. Quantas vezes eu fiz diagnóstico errado no seu carro? Quantas vezes o seu carro foi para a oficina e voltou sem o problema estar resolvido? Quantas vezes? Aí todo mundo fica calado. Todo mundo fica calado. Em 2019 eu levei mais de 190 carros de amigos. Estou falando somente que tinha que levar para fazer diagnóstico, com scanner, diagnóstico elétrico e eletrônico, sem suspensão, sem citar os de suspensão, sem citar os de freio, sem citar os de escapamento, sem citar lâmpada, essas coisas. Sem palheta, troca de óleo e filtro. Não estou falando disso. Estou falando de carro que eu levei para fazer diagnóstico. Diagnóstico. Problema que luz de injeção acesa, carro falhando, oscilando, morrendo, não liga. Só isso. Nenhum voltou e aconteceu um novo problema. Mas eu cobrei de todo mundo, não importa. O cara é meu amigo, ah, Renan, mas eu tô duro. Eu falei, então não leva. Não vou pegar seu carro, leva numa oficina aqui perto de casa aqui. Leva que o cara não cobra, ele olha, olha rápido, te dá o diagnóstico na hora. Não importa. Às vezes a pessoa não ia cobrar aqui na região e ia resolver. Beleza, cada um trabalha de um jeito. Cada um, parabéns que você não consegue cobrar. Você deve ter uns custos maravilhosos. Eu quero aprender a gerenciar uma oficina com você. Eu não, eu lá, a gente precisa cobrar o diagnóstico, porque infelizmente os nossos custos são altíssimos. Não estou falando que outros lugares são mais em conta. Tem lugar que é mais caro, mas nós, como já falei, medicina ocupacional, sindicato e tudo, e caixa de areia, 2 caixas de areia, e
placa de energia solar, captação de água, tem tudo isso na oficina. Então eu acho que fica um pouco mais caro, mas esse é o resumo do vídeo. Eu vou falar, assista o começo do vídeo que vocês vão entender para que esse vídeo. É porque eu não confio em certas formas de se passar um diagnóstico. Eu não confio. Às vezes o mecânico até tem uma boa intenção, mas a forma de falar perde o orçamento, perde o cliente, cria medo no cliente. A maioria dos mecânicos gosta de criar medo no cliente. Então, eu vou fazer vários vídeos falando sobre isso, com outros exemplos, mas toma cuidado, tá bom? Então é isso, é nóis, tamo junto, fiquem com Deus.